A mansão dos Almeida Rodrigues brilhava sob o céu de São Paulo. Era a noite da grande festa de aniversário de Gabriel, o filho único do empresário Ricardo Almeida Rodrigues, 8 anos de idade e uma festa digna de um príncipe. O salão estava repleto de convidados importantes, empresários, socialites e políticos. Todos vestidos com suas melhores roupas, bebendo champanhe francês e conversando sobre negócios e viagens internacionais. Ricardo observava tudo de longe, com o rosto cansado. Ele era um homem de 42 anos, alto, de cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas seu coração estava vazio. Sua esposa, Mariana, havia morrido 3 anos atrás em um acidente de carro. Desde então, Gabriel nunca mais foi o mesmo. O menino estava sentado em sua cadeira de rodas perto da mesa de doces. Suas pernas eram finas, fracas. Ele tinha muletas ao lado, mas raramente as usava. Os médicos diziam que não havia nada fisicamente errado com ele. Era psicológico. O trauma da perda da mãe havia feito algo dentro dele se fechar. Gabriel simplesmente desistiu de andar. Ele não sorria, não brincava, não falava quase nada. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Ricardo se aproximou do filho. Ele tocou o ombro do menino com carinho. "Filho, está se divertindo?" perguntou Ricardo, forçando um sorriso. Gabriel não respondeu. Ele apenas olhava para o chão, com os olhos vazios. Ricardo sentiu o coração apertar. Aquela festa toda, aqueles presentes caros empilhados em uma mesa lateral, nada disso importava. Seu filho estava perdido em uma tristeza profunda e ele não sabia como resgatá-lo. "Gabriel, quer que eu traga um pedaço de bolo para você?" tentou Ricardo novamente. O menino balançou a cabeça levemente, sem olhar para o pai. Ricardo suspirou. Ele sentia uma culpa enorme. Passava tanto tempo trabalhando, tentando esquecer a dor da perda, que mal conseguia se conectar com o próprio filho. Nesse momento, Beatriz Villanova surgiu ao lado de Ricardo. Ela era uma mulher de 38 anos, alta, loira, impecavelmente vestida com um vestido de grife azul marinho. Beatriz era médica psiquiatra e tinha sido apresentada a Ricardo por amigos em comum há 1 ano. Ela se aproximou da família, oferecendo ajuda profissional para Gabriel. Com o tempo, tornou-se presença constante na mansão. "Ricardo, meu amor, você precisa relaxar", disse Beatriz, passando a mão pelo braço dele com familiaridade. "Gabriel está bem. Ele só precisa de tempo." Ricardo olhou para ela e assentiu, mas não estava convencido. Beatriz sorriu de forma fria. Ela tinha planos. Planos de se casar com Ricardo, de se tornar a dona daquela mansão e daquela fortuna. Gabriel era apenas um obstáculo. Ela fingia se importar com o menino, mas no fundo sentia desprezo. Uma criança mimada que se recusava a andar. Do lado de fora da mansão, no outro lado do muro alto, Lua Silva observava tudo com os olhos arregalados. Ela tinha 16 anos, mas parecia mais nova. Magra, com a pele morena queimada de sol, cabelos castanhos crespos presos em um rabo de cavalo desarrumado. Suas roupas eram simples e remendadas, um shorts desbotado e uma camiseta velha. Ela estava descalça. Lua vivia nas ruas da zona sul de São Paulo, órfã desde os 10 anos, quando sua mãe morreu de uma doença que nunca foi diagnosticada por falta de dinheiro para médicos. Ela sobrevivia fazendo bicos, pedindo esmolas, catando latinhas. A vida tinha sido dura com ela, mas Lua nunca perdeu sua essência. Ela era alegre, sonhadora, cheia de vida. Naquela noite, ela estava voltando de um dia difícil quando viu a movimentação na mansão dos Almeida Rodrigues. A curiosidade a puxou. Ela escalou uma árvore do lado de fora e conseguiu espiar por cima do muro. Foi quando viu a festa. As luzes coloridas, os balões, a música, a comida. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o menino na cadeira de rodas. Ele parecia tão triste, tão sozinho, mesmo cercado de tanta gente. "Coitadinho", murmurou Lua para si mesma. "Ele nem tá feliz na própria festa." Ela observou por mais alguns minutos.
Viu o homem rico se aproximar do menino. Viu a mulher loira e elegante se aproximar do homem. Viu tudo aquilo e sentiu algo estranho no peito, uma vontade de ajudar. Ela não sabia explicar, mas sentia que aquele menino precisava de algo que nenhuma daquelas pessoas poderia dar. Foi então que Lua teve uma ideia maluca. Ela ia entrar naquela festa, não para roubar, não para causar confusão, mas para fazer aquele menino sorrir. Ela não sabia como, mas sentia que precisava tentar. Lua desceu da árvore e caminhou ao longo do muro até encontrar o portão principal. Havia seguranças, é claro. Homens grandes de terno preto. Ela esperou o momento certo. Quando um grupo de convidados atrasados chegou em carros luxuosos, ela se misturou na confusão. Os seguranças estavam ocupados verificando a lista de nomes e Lua simplesmente entrou, andando com confiança como se pertencesse àquele lugar. Ninguém reparou nela de imediato. A festa era grande, cheia de gente. Lua se moveu pelas sombras do jardim observando. Ela via garçons carregando bandejas de comida que ela nunca tinha provado na vida. Via crianças vestidas como pequenos adultos, entediadas com seus celulares caros. E lá estava ele, o menino da cadeira de rodas, ainda sozinho perto da mesa de doces. Lua tomou coragem. Ela atravessou o jardim e se aproximou de Gabriel. O menino levantou os olhos e a viu. Ele ficou surpreso. Aquela menina era diferente de todos ali. Ela não usava roupas bonitas, não tinha sapatos, sua pele estava suja de terra. "Oi", disse Lua com um sorriso enorme. "Você é o aniversariante?" Gabriel piscou confuso. Ele assentiu levemente. "Feliz aniversário", disse Lua, sentando-se no chão ao lado da cadeira dele. "Você ganhou muitos presentes, né?" Gabriel olhou para a mesa de presentes e deu de ombros. "Não gosta de presente?" perguntou Lua, inclinando a cabeça. "Eu nunca ganhei presente de aniversário. Deve ser legal." Gabriel a encarou. Havia algo de genuíno naquela menina. Ela não falava com pena dele. Não o tratava como se fosse quebrado. Ela apenas conversava, como se fossem amigos de verdade. "Por que você está numa cadeira de rodas?" perguntou Lua sem rodeios. "Você machucou a perna?" Gabriel abaixou os olhos. Ele não gostava quando as pessoas perguntavam, mas Lua não parecia estar julgando. Ela só estava curiosa. Eu posso andar", murmurou Gabriel, sua voz quase inaudível. "Mas eu não quero." Lua fez uma careta. "Por que não?" Gabriel não respondeu. Ele sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma estranha que, desde que sua mãe morreu, nada mais fazia sentido? Que ele se lembrava do dia do acidente, de ver a ambulância, de nunca mais ver a mãe acordar? Que andar, brincar, viver, tudo parecia errado sem ela? Lua percebeu que havia tocado em algo delicado. Ela ficou em silêncio por um momento, apenas sentada ali ao lado dele. Então, ela começou a falar, baixinho. "Sabe, eu perdi minha mãe também", disse Lua. "Faz 6 anos, eu era bem pequena, ela era tudo para mim. Depois que ela se foi, eu fiquei sozinha, sem casa, sem família, sem nada." Gabriel levantou os olhos para ela, surpreso. Havia dor nos olhos daquela menina, mas também havia algo mais, força, esperança. "E você não ficou triste?" perguntou Gabriel. "Fiquei muito triste", disse Lua, com um sorriso triste. "Às vezes eu ainda fico." "Mas sabe o que minha mãe me disse antes de morrer? Ela disse que a vida é um presente, que cada dia que a gente está vivo é uma chance de ser feliz, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa boa. Ela me fez prometer que eu não ia parar de viver por causa dela." Gabriel sentiu algo se mover dentro dele. Algo que estava congelado há muito tempo começou a aquecer. "Mas você tem tudo", disse Lua, olhando ao redor. "Tem essa casa linda, essa festa, esse monte de gente que te ama. Eu não tenho nada. Mas eu ainda acordo todo dia e tento ser feliz. E você?" Gabriel não sabia o que dizer. Aquela menina de rua estava lhe dando uma lição de vida. Ele, que tinha tudo, estava desperdiçando cada dia, se afundando na tristeza. Ela, que não tinha nada, lutava para encontrar alegria. Naquele momento, a música da festa mudou. Uma canção animada começou a tocar. Lua se levantou de um pulo, com os olhos brilhando. "Eu amo essa música", ela exclamou.
Então, ela estendeu a mão para Gabriel. Levanta e dança comigo. Gabriel arregalou os olhos. Dançar? Ele não dançava desde que tinha 5 anos. Ele balançou a cabeça. Não, eu não posso, disse Gabriel. Claro que pode, insistiu Lua. Você acabou de me dizer que pode andar. Então levanta. Mas eu não sei, disse Gabriel com medo. Ninguém nasce sabendo, disse Lua, ainda com a mão estendida. Vem, eu te ajudo. Só uma dancinha. Vai ser divertido, eu prometo. Gabriel olhou para a mão dela. Pequena, suja, mas oferecida com tanta sinceridade. Ele olhou ao redor. As pessoas da festa estavam distraídas, conversando entre si. Ninguém estava prestando atenção nele. Ninguém, exceto aquela menina estranha que tinha invadido sua festa e estava lhe oferecendo algo que ninguém mais tinha oferecido em anos. Uma chance de ser criança novamente. Gabriel respirou fundo. Seu coração batia forte. Com mãos trêmulas, ele segurou a mão de Lua. Ela sorriu, encorajadora. Gabriel colocou os pés no chão. Suas pernas tremeram. Ele não tinha andado de verdade em tanto tempo. Mas Lua segurou firme. Isso, disse Lua. Agora levanta devagar. Gabriel fez força. Suas pernas protestaram, fracas por falta de uso. Mas ele continuou. Centímetro por centímetro, ele se levantou da cadeira. Lua o segurou com as 2 mãos agora dando apoio. Você consegue, disse Lua rindo. Olha só, você está de pé. Gabriel estava de pé. Suas pernas tremiam, mas ele estava de pé. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele não sabia se era de medo ou de alegria. Talvez fosse dos dois. Agora vamos dançar, disse Lua, começando a se mexer no ritmo da música. Só balança um pouquinho. Não precisa ser perfeito. Gabriel deu um passo, depois outro. Suas pernas quase cederam, mas Lua estava ali, segurando ele. Eles começaram a se mover juntos, desajeitadamente, mas era uma dança. Gabriel estava dançando. Ele começou a rir. Uma risada pequena, tímida. Mas era uma risada. A primeira risada verdadeira em 3 anos. Foi nesse momento que Ricardo virou a cabeça e viu. Seu filho, de pé, dançando, com uma menina de rua. Ele ficou paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Beatriz também viu. Seu rosto se contorceu em uma expressão de choque e raiva. O que está acontecendo aqui? Gritou Beatriz, correndo em direção a eles. A música parou. Todos os convidados viraram para olhar. Gabriel parou de dançar assustado. Ele soltou a mão de Lua e suas pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos no chão com medo. Lua se abaixou ao lado dele, preocupada. Quem é você? Exigiu Beatriz, apontando para Lua. Como você entrou aqui? Ricardo se aproximou rapidamente, ainda em choque. Ele olhou para Lua, depois para Gabriel, depois de volta para Lua. Ela fez meu filho andar, murmurou Ricardo, incrédulo. Ela é uma invasora, gritou Beatriz. Seguranças! Tirem essa vagabunda daqui! 2 seguranças apareceram e agarraram Lua pelos braços. Ela tentou se soltar, mas eles eram fortes demais. Espera! Gritou Gabriel, com a voz chorosa. Não machuca ela! Ela é minha amiga! Ricardo estava dividido. Parte dele queria agradecer àquela menina por ter feito o impossível. Mas outra parte, influenciada pela presença de Beatriz e dos convidados escandalizados, sentia que precisava manter a ordem. Levem ela embora, disse Ricardo finalmente. Mas não machuquem. Só coloquem ela para fora. Não, gritou Gabriel, tentando se levantar novamente, mas suas pernas não aguentaram. Ele caiu de novo. Pai, por favor. Lua foi arrastada pelos seguranças. Ela olhou para trás, para Gabriel, e gritou. Não desiste, Gabriel, você consegue andar, você só precisa querer. E então ela foi jogada para fora do portão. Os seguranças bateram o portão na cara dela. Lua ficou ali, do lado de fora, com o coração apertado. Ela tinha conseguido fazer o menino andar, mesmo que só por um momento. Mas agora ela estava sendo expulsa como uma criminosa. Dentro da mansão, Gabriel chorava desesperadamente. Ricardo tentava consolá-lo, mas o menino estava inconsolável. Quero ela de volta, soluçava Gabriel. Quero minha amiga de volta. Beatriz observava tudo com os olhos estreitados.
Aquela menina tinha conseguido em 5 minutos o que ela não tinha conseguido em 1 ano. Ela tinha tocado o coração de Gabriel de uma forma que ameaçava tudo. Beatriz sentiu inveja queimar dentro dela. Aquela intrusa não podia voltar, nunca. Ricardo olhou para o filho chorando e sentiu algo dentro dele quebrar. Pela primeira vez em anos, ele viu seu filho expressar um sentimento verdadeiro. E tudo por causa de uma menina de rua que tinha invadido a festa. Vou encontrar ela, prometeu Ricardo, segurando o rosto de Gabriel. Amanhã eu vou procurar essa menina. Eu prometo. Gabriel parou de chorar por um momento e olhou nos olhos do pai. Promete mesmo? Perguntou Gabriel com a voz fraca. Prometo, disse Ricardo. Beatriz apertou os punhos. Não se ela pudesse evitar. Aquela menina tinha que desaparecer. Para sempre. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com a determinação de cumprir sua promessa. Ele não tinha dormido direito. A imagem de Gabriel dançando com aquela menina não saía de sua cabeça. Era um milagre. Algo que médicos caros, terapias intermináveis e todo o seu dinheiro não tinham conseguido fazer. E uma menina de rua havia conseguido em minutos. Ele chamou seu motorista e seu segurança pessoal, Ademir, um homem de 50 anos que trabalhava para a família há décadas. Ricardo confiava nele completamente. Ademir, precisamos encontrar aquela menina de ontem, disse Ricardo enquanto tomava um café na cozinha da mansão. Aqui estava com Gabriel. Sim, senhor, respondeu Ademir. Eu vi quando ela foi colocada para fora. Ela saiu correndo pela rua. Parecia ser do bairro. Talvez ela viva por perto. Então vamos procurar, disse Ricardo. Não volto para casa sem ela. Beatriz desceu as escadas naquele momento. Ela estava impecável como sempre. Maquiagem perfeita, roupas de grife. Ela ouviu a conversa e sentiu um aperto no peito. Ricardo, você não está falando sério, disse Beatriz, forçando um sorriso. Você vai procurar uma invasora? Uma menina de rua? Ela fez meu filho andar, Beatriz, disse Ricardo, olhando para ela com firmeza. Você não entende o que isso significa? Entendo que ela invadiu sua casa, retrucou Beatriz, com a voz mais dura. Entendo que ela poderia ter roubado, poderia ter machucado Gabriel. Você teve sorte de que nada de pior aconteceu. Ricardo balançou a cabeça. Eu vi o que aconteceu. Ela não quis machucar ninguém. Ela só quis ajudar. E funcionou. Beatriz sentiu a raiva ferver. Ela precisava agir rápido. Ela tocou o braço de Ricardo com delicadeza, mudando de estratégia. Meu amor, eu sei que você está emocionado, disse Beatriz com voz suave. Mas pense bem. Gabriel está frágil. Ele se apegou a uma estranha em um momento de vulnerabilidade. Se você trouxer essa menina de volta, pode criar uma dependência doentia. Gabriel precisa aprender a andar por conta própria, não por causa de uma desconhecida. Ricardo hesitou. As palavras de Beatriz faziam sentido. Ele não queria que Gabriel criasse uma dependência, mas ao mesmo tempo ele tinha visto a alegria no rosto do filho, algo que não via há anos. Eu só quero conhecer ela melhor, disse Ricardo. Talvez ela possa ajudar de alguma forma, não custa tentar. Beatriz percebeu que não ia convencê-lo com palavras. Ela precisava de um plano diferente. Ela sorriu e assentiu. Tudo bem, meu amor. Você sabe o que é melhor para Gabriel, disse Beatriz beijando a bochecha dele. Eu preciso ir ao hospital. Tenho consultas o dia todo, mas me liga se precisar de alguma coisa. Ricardo acenou e saiu com Ademir. Beatriz esperou até o carro sair da garagem. Então ela pegou seu celular e fez uma ligação. Sandro, sou eu, disse Beatriz ao telefone. Preciso de um favor. Urgente. Do outro lado da linha estava Sandro Mendes, um investigador particular que fazia trabalhos sujos para quem pagasse bem. Beatriz já havia usado seus serviços antes para conseguir informações sobre rivais no hospital. Diga, doutora, respondeu Sandro com voz rouca. Tem uma menina de rua, uns 16 anos, cabelo crespo, magra, descalça. Ela apareceu na festa da família Almeida Rodrigues ontem à noite. Eu quero que você a encontre antes do Ricardo. E o que eu faço quando encontrar? Perguntou Sandro. Você vai oferecer dinheiro para ela, disse Beatriz, pensando rápido. Muito dinheiro. Você vai dizer que é melhor ela sumir da cidade por um tempo. Se ela não aceitar, você vai ameaçá-la. Use a criatividade.
Só não quero que ela volte para essa casa, entendeu? Entendi perfeitamente, disse Sandro. Vai custar caro. Eu pago o que for preciso, disse Beatriz. Só resolve isso hoje. Enquanto isso, Lua acordou embaixo de uma marquise de uma loja fechada. Ela tinha dormido mal. Não parava de pensar no menino da festa. Gabriel. Aquele nome ela tinha ouvido alguém chamar. Ele tinha andado. Por alguns minutos, ele tinha esquecido sua tristeza e tinha vivido. Lua sorriu ao se lembrar. Ela tinha feito algo bom. Mesmo tendo sido expulsa, tinha valido a pena. Lua se levantou e começou a caminhar pelas ruas. Era sábado de manhã e o comércio estava começando a abrir. Ela precisava arrumar algum dinheiro para comer. Talvez pudesse ajudar a descarregar caminhões ou limpar alguma coisa. Foi quando um carro preto parou ao lado dela. Lua se assustou. Um homem grande e mal encarado saiu do carro. Era Sandro. Você é a menina da festa dos Almeida Rodrigues? Perguntou Sandro, bloqueando o caminho dela. Lua deu um passo para trás. Quem quer saber? Tenho uma proposta para você, disse Sandro, tirando um envelope do bolso. Tem 5.000 reais aqui. É seu se você sumir daqui, pegar um ônibus e ir para bem longe. Esquecer que conheceu aquela família. Lua franziu a testa. Por que você quer que eu suma? Não faça perguntas, disse Sandro, estendendo o envelope. Só pega o dinheiro e vai embora. É o melhor para você. Lua olhou para o envelope. 5.000 reais era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Com isso, ela poderia comer por meses, talvez até conseguir um lugar para morar. Mas algo não estava certo. Por que alguém pagaria tanto para ela ir embora? Não, disse Lua, empurrando o envelope de volta. Eu não fiz nada de errado. Não vou embora. O rosto de Sandro escureceu. Você está cometendo um erro, garota. Não tô não, disse Lua, tentando passar por ele. Deixa eu ir embora. Sandro a segurou pelo braço com força. Você não entendeu. Não é um pedido. É uma ordem. Se você não sumir, vai se arrepender. Lua tentou se soltar, mas ele era forte demais. Foi quando outra voz soou. Solta a menina, agora! Era Ademir. Ele e Ricardo tinham acabado de dobrar a esquina e viram a cena. Ademir correu e empurrou Sandro, fazendo ele soltar Lua. Sandro deu um passo para trás, avaliando a situação. Ele viu Ricardo se aproximando e reconheceu o empresário. Isso não acabou, murmurou Sandro para Lua, antes de entrar rapidamente no carro e sair em alta velocidade. Lua estava tremendo. Ricardo se aproximou dela com cuidado. Você está bem? Perguntou Ricardo. Quem era aquele homem? Eu não sei, disse Lua, ainda assustada. Ele queria me dar dinheiro para eu sumir da cidade. Ele disse que era melhor para mim. Ricardo franziu a testa. Quem enviaria alguém para afugentar aquela menina? Ele tinha suas suspeitas, mas não queria acreditar. Você é a menina da festa, não é? Disse Ricardo, olhando para ela. Aqui dançou com meu filho. Lua assentiu, ainda nervosa. Desculpa por ter invadido. Eu só queria ajudar o menino. Ele parecia tão triste. Ricardo sentiu o peito apertar. Aquela menina, mesmo sem nada, tinha um coração enorme. Você não precisa pedir desculpas. Você fez algo que ninguém conseguiu fazer. Gabriel andou por causa de você. Lua sorriu timidamente. Ele andou mesmo? Eu não tenho certeza, tudo foi tão rápido. Ele andou, confirmou Ricardo. E ele quer te ver de novo. Ele não parou de chorar depois que você foi embora. Você aceitaria vir até minha casa? Como convidada dessa vez? Lua arregalou os olhos. Sério? Sério, disse Ricardo. Eu quero entender o que você tem que fez meu filho reagir. E quero que você o ajude. Se você quiser, é claro. Lua não precisou pensar duas vezes. Eu quero ajudar o Gabriel. Ricardo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ele e Ademir levaram Lua até o carro. Durante o trajeto até a mansão, Ricardo fez perguntas. Ele descobriu que Lua era órfã, que vivia nas ruas, que nunca tinha ido à escola direito. Ele sentiu uma compaixão profunda por ela. Aquela menina tinha sofrido tanto, mas ainda assim mantinha uma luz interior. Quando chegaram à mansão, Gabriel estava na sala com uma enfermeira que cuidava dele durante o dia. O menino estava de volta à cadeira de rodas, olhando pela janela com expressão vazia. Quando viu Lua entrar pela porta, seu rosto se iluminou. — Lua!
gritou Gabriel tentando se levantar da cadeira. Lua correu até ele e se ajoelhou ao lado da cadeira. Oi, Gabriel, seu pai me achou. Gabriel abraçou Lua com força, com lágrimas nos olhos. Eu pensei que você não ia voltar nunca mais. Eu voltei, disse Lua, acariciando os cabelos dele. E agora a gente vai treinar, tá bom? Você vai aprender a andar de verdade. Gabriel assentiu, emocionado. Ricardo observava tudo e sentia o coração aquecer. Mas ele não sabia que Beatriz estava chegando em casa naquele exato momento. Quando Beatriz entrou na sala e viu Lua ali, abraçada com Gabriel, ela sentiu uma fúria incontrolável. Sandro tinha fracassado. A menina estava ali. E pior, Ricardo estava sorrindo, observando a cena com ternura. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Beatriz com voz gelada. Ricardo se virou. Eu a encontrei, ela vai ficar conosco por um tempo. Vai ajudar Gabriel. Ajudar? Repetiu Beatriz incrédula. Ricardo, você está delirando. Essa menina é uma estranha. Você não sabe nada sobre ela. Eu sei o suficiente, disse Ricardo com firmeza. Ela tem um dom com Gabriel. E eu vou dar a ela uma chance. Beatriz estava perdendo o controle. Ela não podia explodir ali, na frente de todos. Então ela respirou fundo e forçou um sorriso. Tudo bem, disse Beatriz, mas ela precisa de um lugar apropriado. Não pode ficar suja e descalça assim. Vou providenciar roupas e um banho para ela. Ricardo assentiu. Boa ideia. Lua, a Beatriz vai te ajudar. Lua olhou para Beatriz com desconfiança. Havia algo nos olhos daquela mulher que a deixava nervosa. Mas ela não disse nada. Beatriz levou Lua até um dos quartos de empregada no segundo andar da mansão. Você vai tomar banho aqui, disse Beatriz, apontando para o banheiro. Deixe suas roupas velhas aí, vou buscar algo novo para você. Lua assentiu e entrou no banheiro. Assim que a porta se fechou, Beatriz pegou o celular e ligou para Sandro novamente. Você fracassou, sibilou Beatriz. Ela está aqui na minha casa. Desculpa, doutora. O Ricardo chegou antes, disse Sandro. Não me interessa, disse Beatriz. Agora você vai fazer o seguinte. Eu vou deixar o portão dos fundos aberto hoje à noite. Você vai entrar e plantar algo no quarto dela. Drogas, objetos roubados, qualquer coisa que a incrimine. Eu vou fazer Ricardo acreditar que ela é uma criminosa. Entendido, disse Sandro. Beatriz desligou e sorriu para si mesma. Se não podia afastar a menina com dinheiro, ia destruir sua reputação. Ricardo confiava nela, Beatriz. Ela era médica. Era sua noiva em potencial. Ele ia acreditar nela e não em uma menina de rua. Enquanto isso, Lua tomava o banho mais longo da sua vida. A água quente era um luxo que ela não experimentava há anos. Ela se lavou com cuidado, tirando toda a sujeira das ruas. Quando saiu, encontrou roupas limpas deixadas na cama. Um vestido simples, mas limpo e bonito. Ela se vestiu e se olhou no espelho. Quase não se reconheceu. Parecia outra pessoa. Lua desceu e encontrou Gabriel esperando por ela na sala. O menino sorriu ao vê-la. Você tá bonita, disse Gabriel. Lua riu. Obrigada. Agora vem. Vamos treinar. Pelos próximos dias, Lua passou todo o tempo com Gabriel. Ela o incentivava a usar as muletas, a dar passos, a confiar nas próprias pernas. Gabriel ainda tinha medo, mas com Lua ao lado, ele se sentia corajoso. Pouco a pouco, ele começou a andar pequenas distâncias. Primeiro apenas alguns passos, depois conseguia atravessar a sala inteira. Ricardo observava o progresso com alegria. Seu filho estava voltando a viver. E tudo graças à Lua. Ele ofereceu a ela um quarto permanente na mansão. Ofereceu matriculá-la em uma escola. Lua aceitou tudo com gratidão e lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma família, um lar. Mas Beatriz estava tramando nas sombras. Uma noite, quando todos estavam dormindo, Sandro entrou pela porta dos fundos. Beatriz o encontrou no jardim e entregou a ele uma pequena bolsa. Tem joias aqui dentro, sussurrou Beatriz. São minhas, mas eu vou dizer que foram roubadas. Esconde isso no quarto dela, no fundo do guarda-roupa. Sandro assentiu e subiu silenciosamente as escadas. Ele entrou no quarto de Lua, que dormia profundamente após um dia cansativo. Ele abriu o guarda-roupa e escondeu a bolsa com as joias no fundo, embaixo de algumas roupas.
Depois, saiu tão silenciosamente quanto entrou. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo e começou seu plano. Ela desceu até a sala onde Ricardo tomava café. "Ricardo, preciso falar com você", disse Beatriz com expressão preocupada. "Algo terrível aconteceu." "O que foi?" perguntou Ricardo alarmado. "Minhas joias sumiram", disse Beatriz com lágrimas nos olhos. "Aquela pulseira de diamantes que minha mãe me deu, meu colar de pérolas, tudo sumiu." Ricardo franziu a testa. "Tem certeza? Você pode ter guardado em outro lugar." "Eu tenho certeza", insistiu Beatriz. "Eu sempre guardo no mesmo lugar. Alguém roubou." Ricardo ficou em silêncio. Ele não queria acreditar no que Beatriz estava insinuando. "Você está sugerindo que foi a lua?" perguntou Ricardo com voz tensa. "Eu não quero acreditar nisso", disse Beatriz, limpando uma lágrima falsa. "Mas ela é a única pessoa nova na casa, e ela veio das ruas, Ricardo. Você não sabe o que ela é capaz." Ricardo balançou a cabeça. "Não, Lua não faria isso. Ela não é assim." "Então prove", disse Beatriz. "Deixa eu revistar o quarto dela. Se não achar nada, eu peço desculpas e nunca mais toco no assunto." Ricardo hesitou. Ele não queria fazer isso, mas Beatriz estava insistindo, e ele precisava provar que Lua era inocente. "Está bem", disse Ricardo relutante. "Vamos revistar. Mas eu sei que não vamos achar nada." Eles subiram até o quarto de Lua. A menina ainda estava dormindo. Beatriz abriu o guarda-roupa e começou a mexer nas roupas. Ricardo observava, nervoso. Então Beatriz soltou um grito. "Achei!" gritou Beatriz, puxando a bolsa do fundo do guarda-roupa. "Aqui estão minhas joias!" Ricardo ficou pálido. Não podia ser verdade. Lua acordou com o barulho e se sentou na cama, confusa. "O que está acontecendo?" perguntou Lua, esfregando os olhos. "Você roubou minhas joias", acusou Beatriz, apontando para ela. "Eu confiei em você, e você roubou de mim." Lua arregalou os olhos. "O quê? Não, eu não roubei nada. Eu nem sabia que você tinha joias." "Mentirosa!" gritou Beatriz. "Está aqui a prova, no seu quarto." Lua levantou da cama desesperada. "Ricardo, eu juro que eu não fiz isso. Alguém colocou isso aí. Eu nunca roubei nada na minha vida." Ricardo estava dividido. Ele queria acreditar em Lua, mas as evidências estavam contra ela. As joias estavam no quarto dela. Como explicar isso? "Lua, me diga a verdade", disse Ricardo, com voz firme. "Você pegou essas joias?" "Não", gritou Lua com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não peguei. Eu juro por tudo que é mais sagrado, por minha mãe que morreu." Beatriz observava com satisfação mal disfarçada. "Ricardo, você precisa chamar a polícia. Isso é roubo." "Não, espera", disse Ricardo. "Vamos resolver isso em família, sem polícia." Beatriz ficou frustrada, mas não insistiu. Ricardo olhou para Lua com decepção. "Lua, eu te dei tudo. Uma casa, comida, roupas. Por que você faria isso?" "Eu não fiz", soluçou Lua. "Por favor, acredita em mim." Naquele momento, Gabriel apareceu na porta. Ele tinha ouvido os gritos e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu Lua chorando, ele entrou mancando com suas muletas. "O que vocês fizeram com ela?" perguntou Gabriel com raiva. "Por que a Lua está chorando?" "Gabriel, volte para seu quarto", disse Ricardo. "Não!" gritou Gabriel. "A Lua não fez nada de errado, eu sei que ela não fez." "Gabriel, foram encontradas joias roubadas no quarto dela", explicou Ricardo com paciência. "Então alguém colocou lá", disse Gabriel, abraçando Lua. "A Lua não ia roubar nunca. Ela é boa." Beatriz revirou os olhos. "Gabriel, você é uma criança. Você não entende essas coisas." "Eu entendo sim", gritou Gabriel. "Eu entendo que você não gosta da Lua. Eu vejo como você olha para ela. Você está mentindo." Beatriz ficou vermelha de raiva. Aquele menino mimado estava arruinando tudo. Ricardo pegou Gabriel nos braços. "Filho, você precisa confiar em mim. Eu vou resolver isso." Gabriel continuou chorando, segurando a mão de Lua. Ricardo suspirou profundamente. "Lua, eu preciso que você saia da minha casa", disse Ricardo finalmente. "Pelo menos até eu descobrir a verdade." Lua sentiu o mundo desabar. "Ricardo, por favor." "Não há discussão", disse Ricardo com voz fria, mesmo que seu coração estivesse partido. "Pegue suas coisas e vá embora." Lua não tinha muitas coisas.
Ela pegou as poucas roupas que tinha ganhado e saiu do quarto cambaleando. Gabriel tentou segui-la, mas Ricardo o segurou. Deixe eu ir com ela, chorava Gabriel. Pai, por favor. Ricardo levou Gabriel de volta ao quarto, enquanto Beatriz acompanhava Lua até a porta da frente. Quando chegaram, Beatriz se aproximou de Lua e sussurrou no ouvido dela. Se você voltar aqui, vai ser muito pior. Entendeu? Lua olhou nos olhos de Beatriz e viu maldade pura. Ela entendeu tudo naquele momento. Tinha sido Beatriz. Ela tinha armado tudo, mas não tinha como provar. Lua saiu da mansão com o coração despedaçado. Ela tinha encontrado uma família, uma casa, um menino que precisava dela. E agora tinha perdido tudo por causa de uma mentira cruel. Ela caminhou pelas ruas chorando, sem saber para onde ir. Enquanto isso, Gabriel se trancou no quarto e se recusou a sair. Ele não quis comer, não quis conversar. Ele voltou a se fechar exatamente como estava antes de conhecer Lua. Ricardo tentou conversar com ele, mas Gabriel não respondia. Beatriz finalmente tinha conseguido o que queria. A menina estava fora da casa. Mas ela não contava com a determinação de Gabriel. O menino sabia a verdade, e ele ia encontrar um jeito de provar isso. Não importava o quanto demorasse. 2 semanas se passaram desde que Lua tinha sido expulsa da mansão. Foram as 2 semanas mais difíceis da vida dela. Ela voltou para as ruas, mas agora era diferente. Antes, ela não sabia o que estava perdendo. Agora ela sabia como era ter uma cama quente, comida todos os dias, um menino que sorria para ela como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. A dor da perda era insuportável. Lua dormia embaixo de pontes, pedia comida em restaurantes, catava lixo reciclável para vender. Mas o pior era à noite, quando ela fechava os olhos e via o rosto de Gabriel chorando, implorando para que ela ficasse. Ela se perguntava como ele estava, se ele tinha voltado a andar, se ele ainda se lembrava dela. Na mansão dos Almeida Rodrigues, a situação não estava melhor. Gabriel tinha piorado drasticamente. Ele se recusava a usar as muletas. Voltou para a cadeira de rodas e não saía do quarto. Ele mal comia, mal dormia. Ficava horas olhando pela janela, esperando que Lua voltasse. Ricardo estava desesperado. Ele via seu filho definhar a cada dia. Ele começou a questionar sua decisão. Tinha feito a coisa certa ao expulsar Lua? As evidências estavam contra ela, mas e se Gabriel estivesse certo? E se alguém realmente tivesse armado para ela? Beatriz, por outro lado, estava radiante. Com Lua fora do caminho, ela podia finalmente consolidar sua posição. Ela passou a dormir na mansão algumas noites, alegando que queria ajudar com Gabriel. Ela cozinhava para Ricardo, cuidava da casa, agia como se já fosse a dona dali. Ela começou a pressionar Ricardo para marcar uma data de casamento. Ricardo, amor, acho que casamento seria bom para Gabriel, disse Beatriz uma noite enquanto jantavam. Ele precisa de uma figura materna, eu posso ser isso para ele. Ricardo olhou para ela. Beatriz era bonita, inteligente, bem-sucedida. Na teoria, era a mulher perfeita, mas ele não sentia nada. Seu coração estava vazio. Ele apenas assentiu vagamente, sem se comprometer. Gabriel, que estava na sala ao lado, ouviu tudo. A raiva cresceu dentro dele. Beatriz não era e nunca seria sua mãe. Sua mãe estava morta. E a única pessoa que tinha conseguido fazer ele se sentir vivo novamente tinha sido Lua. Ele precisava fazer algo. Ele não podia deixar Beatriz vencer. Naquela noite, Gabriel esperou todos dormirem. Então ele se arrastou para fora da cama e, com muito esforço, pegou suas muletas. Ele não as usava há dias e suas pernas tremiam. Mas ele tinha que tentar. Ele saiu do quarto silenciosamente e foi até o escritório de seu pai. Gabriel sabia que o pai guardava dinheiro em uma gaveta do escritório. Ele abriu a gaveta, encontrou algumas notas de R$ 100 e pegou. Ele se sentiu mal por estar roubando, mas era pela Lua. Era para salvar a pessoa que ele mais amava. Ele pegou cerca de R$ 500 e voltou para o quarto. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo. Ele se vestiu sozinho e esperou o momento certo. Quando a enfermeira que cuidava dele saiu por alguns minutos para buscar o café da manhã, Gabriel saiu pela porta dos fundos da mansão. Ele tinha um plano.
Ele ia encontrar Lua e trazê-la de volta. Ele ia provar que ela era inocente. Gabriel andou pela rua com suas muletas, tremendo e suando. Cada passo era uma tortura, mas ele continuou. Ele não sabia exatamente onde procurar, mas ele lembrava da direção que Lua tinha ido quando foi expulsa. Ele seguiu por aquele caminho. Dentro da mansão, a enfermeira voltou e descobriu que Gabriel tinha sumido. Ela entrou em pânico e gritou por Ricardo. O empresário desceu correndo as escadas, ainda de pijama. "O que aconteceu?" gritou Ricardo. "Gabriel sumiu", disse a enfermeira, chorando. "Eu só saí por 2 minutos. Quando voltei, ele não estava mais no quarto." Ricardo sentiu o mundo girar. Seu filho, que mal conseguia andar, tinha fugido de casa. Ele podia estar em perigo. Ele podia estar machucado. "Ademir, reúna todos os seguranças", gritou Ricardo. "Vasculhem o bairro, encontrem meu filho." Beatriz desceu as escadas naquele momento com uma expressão de preocupação falsa. Por dentro, ela estava furiosa. Aquele menino mimado tinha arruinado tudo de novo. "Ele deve ter ido atrás daquela menina", disse Beatriz com desdém. "Eu avisei que ela tinha uma influência ruim sobre ele." Ricardo olhou para Beatriz com raiva. "Cala a boca, Beatriz. Meu filho está desaparecido e tudo que você faz é culpar uma menina inocente." Beatriz ficou chocada. Ricardo nunca tinha falado com ela daquele jeito. "Ricardo, eu só..." "Sai da minha frente!" gritou Ricardo, empurrando-a de lado e correndo para o carro. Ele e Ademir saíram em alta velocidade. Enquanto isso, Gabriel continuava andando pelas ruas. Ele estava exausto. Suas mãos doíam de segurar as muletas. Suas pernas tremiam. Mas ele não parou. Ele perguntou para moradores de rua, para vendedores ambulantes, para qualquer pessoa que pudesse ter visto Lua. Finalmente, um homem que vendia água de coco lembrou de ter visto uma menina que se encaixava na descrição. Ele apontou para uma praça abandonada, algumas quadras adiante. Gabriel agradeceu e seguiu para lá. Quando chegou à praça, ele viu Lua sentada em um banco com a cabeça entre as mãos. Ela estava magra, suja de novo, suas roupas rasgadas. Gabriel sentiu o coração apertar. Ele se aproximou cambaleando. "Lua!" chamou Gabriel com a voz fraca. Lua levantou a cabeça de repente. Quando viu Gabriel, ela não acreditou. Ela se levantou de um pulo e correu até ele. Ela o abraçou com força, chorando. "Gabriel, o que você está fazendo aqui?" soluçou Lua. "Você não pode estar na rua sozinho. É perigoso." "Eu vim te buscar", disse Gabriel, também chorando. "Eu sei que você não roubou nada. Eu sei que foi a Beatriz. Eu sei." Lua se ajoelhou na frente dele. "Gabriel, eu não posso voltar. Seu pai não acredita em mim. A Beatriz vai me destruir de novo." "Então a gente vai provar", disse Gabriel com determinação. "Eu não vou deixar ela ganhar. Você é minha família, Lua. Você é mais importante que qualquer outra pessoa." Lua olhou nos olhos do menino e viu tanto amor, tanta pureza. Ela não merecia aquilo. Mas ela também não ia desistir. Não quando Gabriel tinha vindo até ali por ela. "Tá bom", disse Lua, limpando as lágrimas. "Mas como a gente vai provar?" Gabriel pensou por um momento. Então ele teve uma ideia. "A Beatriz tem um cúmplice, eu tenho certeza. Ela não faria tudo sozinha. Se a gente descobrir quem é, a gente pode fazer ele confessar." Lua assentiu. Fazia sentido. Ela lembrou do homem que tinha tentado pagar para ela sumir. "Tem um homem. Ele me abordou no dia que seu pai me encontrou. Ele queria me dar dinheiro para eu ir embora. Ele estava trabalhando para alguém." "A Beatriz", disse Gabriel. "Tem que ser ela." Naquele momento, um carro parou bruscamente ao lado deles. Era Ricardo. Ele saiu do carro correndo e abraçou Gabriel com força. "Graças a Deus você está bem", disse Ricardo, chorando. "Não faça isso nunca mais, filho. Eu fiquei desesperado." Gabriel se afastou do abraço e olhou para o pai com seriedade. "Pai, você tem que me ouvir. A Beatriz armou tudo. Ela contratou um homem para ameaçar a Lua. Ela colocou as joias no quarto dela. Ela mentiu." Ricardo olhou para a Lua, depois de volta para Gabriel. Ele queria acreditar, mas precisava de provas. "Gabriel, filho, essas são acusações muito sérias", disse Ricardo. "Então investiga", gritou Gabriel. "Procura o homem que ameaçou a Lua.
Pede para ver as gravações das câmeras de segurança da casa. Você tem câmeras em todo lugar, pai. Olha a gravação da noite que as joias apareceram no quarto da Lua. Ricardo ficou em silêncio. Câmeras de segurança. Como ele não tinha pensado nisso antes? Ele tinha um sistema completo de vigilância na mansão. Ele olhou para Ademir. Você consegue acessar as gravações? Perguntou Ricardo. Sim, senhor, disse Ademir. Elas ficam armazenadas por 30 dias. Então vamos ver essas gravações, disse Ricardo. Ele olhou para a Lua. Venha conosco, vamos descobrir a verdade. Eles voltaram para a mansão. Beatriz estava esperando na sala, com uma expressão preocupada que não enganava mais ninguém. Quando viu Lua entrando com Ricardo e Gabriel, ela ficou pálida. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Beatriz com voz tensa. Ela está aqui porque eu trouxe, disse Ricardo friamente. E agora vamos descobrir a verdade. Ademir, puxe as gravações da noite em que as joias sumiram. Beatriz sentiu o pânico subir. Ela tentou manter a compostura. Ricardo, isso é ridículo. Não há nada para descobrir. Então você não se importa que a gente veja as gravações, não é? Disse Ricardo, olhando diretamente para ela. Beatriz engoliu seco. Ela estava encurralada. Ademir foi até o escritório e ligou o sistema de vigilância no computador. Eles começaram a assistir às gravações daquela noite. As câmeras mostravam os corredores, a sala, as entradas. E então eles viram, na gravação da câmera externa dos fundos, às 2:30 da madrugada, um homem apareceu entrando pela porta. Ele caminhou silenciosamente até a casa. A câmera interna do corredor mostrou o homem subindo as escadas. E em um ângulo da câmera do corredor do segundo andar, era possível ver o homem entrando no quarto de Lua e saindo minutos depois. Pare aí, disse Ricardo com voz tensa. Aumenta a imagem desse homem. Ademir aumentou a imagem. Era possível ver o rosto do homem claramente. Era Sandro. Quem é esse homem? Perguntou Ricardo. Lua se aproximou da tela. É ele. É o homem que tentou me pagar para eu sumir. Ricardo se virou lentamente para Beatriz. Ela estava branca, tremendo. Beatriz, você conhece esse homem? Beatriz balançou a cabeça rapidamente. Não, eu nunca vi ele na minha vida. Mentira, gritou Lua. Ele estava trabalhando para você. Eu sei que estava. Ricardo pegou o celular e discou para seu advogado. Carlos, preciso que você identifique um homem para mim. Vou te mandar uma foto agora. Use todos os recursos que você tiver. Ricardo tirou uma foto da tela e enviou. Minutos depois, o advogado ligou de volta. Ricardo, esse homem é Sandro Mendes, investigador particular. Tem um histórico de trabalhos, digamos, questionáveis. Quer que eu aprofunde? Sim, disse Ricardo. E veja se ele tem alguma ligação com a Beatriz Villanova. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era o fim. Ela tentou correr para a porta, mas Ademir bloqueou o caminho. Sai da frente! Gritou Beatriz, perdendo toda a compostura. Fica aí, disse Ricardo com voz fria como gelo. Você não vai a lugar nenhum até eu descobrir toda a verdade. O advogado ligou novamente minutos depois. Ricardo, encontrei registros de transferências bancárias da conta da Beatriz para a conta de Sandro Mendes. Várias transferências nos últimos meses. Ricardo desligou e olhou para Beatriz com uma mistura de nojo e decepção. Você fez isso. Você armou tudo. Você contratou esse homem para afugentar a Lua. Você plantou as joias no quarto dela. Você mentiu para mim, manipulou meu filho e destruiu uma menina inocente. Beatriz começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração. Eu fiz isso por nós, Ricardo. Aquela menina de rua estava atrapalhando tudo. Ela não merecia estar aqui. Eu sou a mulher certa para você, não ela. Você não é nada para mim, disse Ricardo com voz gelada. Você é uma pessoa desprezível, uma manipuladora que usou meu filho para seus próprios interesses. Sai da minha casa. Agora. Não, gritou Beatriz. Eu amo você. Eu fiz isso porque eu te amo. Isso não é amor, disse Ricardo. Isso é obsessão doentia. Eu vou à polícia. Você vai pagar pelo que fez. Beatriz tentou se aproximar dele, mas Ricardo se afastou com repulsa. Ademir a segurou e a conduziu até a porta. Beatriz gritou, esperneou, mas não adiantou.
Ela foi jogada para fora da mansão da mesma forma que Lua tinha sido semanas atrás. Ricardo se virou para Lua. A menina estava em pé, tremendo, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Ricardo se aproximou dela e se ajoelhou. Lua, me perdoa, disse Ricardo com lágrimas nos olhos. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Eu deixei os preconceitos e as aparências me cegarem. Você salvou meu filho e eu te tratei como uma criminosa. Me perdoa. Lua soluçou e abraçou Ricardo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Gabriel se juntou ao abraço, chorando de alegria. Finalmente, depois de tanto sofrimento, a verdade tinha vindo à tona. A família estava junta novamente. Nas semanas seguintes, Ricardo cumpriu sua promessa de ir à polícia. Beatriz foi investigada e processada por difamação, falsa acusação e conspiração. Ela perdeu sua licença médica, sua reputação foi destruída e ela foi condenada a 2 anos de prisão. Sandro também foi preso como cúmplice. Lua foi oficialmente adotada por Ricardo. Ele iniciou o processo legal e em poucos meses ela se tornou Lua Almeida Rodrigues. Ela ganhou seu próprio quarto, foi matriculada em uma das melhores escolas de São Paulo e teve tudo que uma criança merece ter. Mas mais importante que tudo isso, ela tinha uma família. Gabriel continuou melhorando. Com Lua ao seu lado todos os dias, ele voltou a andar normalmente. Deixou a cadeira de rodas para trás de vez. Ele voltou a sorrir, a brincar, a ser criança. Ele nunca esqueceu a dor de perder sua mãe, mas aprendeu que era possível seguir em frente sem esquecer quem ele amava. Ricardo também mudou. Ele passou a trabalhar menos e a dedicar mais tempo à família. Ele percebeu que dinheiro e status não significavam nada se ele não tivesse amor verdadeiro em sua vida. E Lua tinha trazido esse amor de volta. 1 ano depois, a família Almeida Rodrigues estava reunida no jardim da mansão. Era aniversário de Gabriel novamente, mas dessa vez a festa era pequena, apenas para as pessoas que realmente importavam. Lua e Gabriel dançavam juntos, rindo e se divertindo. Ricardo observava com um sorriso no rosto, com o coração cheio de gratidão. Você salvou meu filho, disse Ricardo sentando-se ao lado de Lua mais tarde. Você salvou a mim também. Não sei como agradecer. Lua sorriu. Você me deu uma família. Isso é mais do que eu poderia ter sonhado. Gabriel se aproximou e abraçou os dois. Eu amo vocês. Nós também te amamos, disseram Ricardo e Lua ao mesmo tempo. Beatriz, enquanto isso, definhava em sua cela de prisão. Ela tinha perdido tudo por causa de sua ganância e inveja. Ela pensava em Ricardo e Gabriel todos os dias, mas não com amor, com amargura. Ela nunca aceitou sua derrota, mas não importava mais. Ela estava fora de suas vidas para sempre. A pequena Lua, que não tinha nada, tinha conseguido tudo através de seu coração puro e sua bondade genuína. Ela tinha provado que o amor verdadeiro vence qualquer obstáculo, qualquer preconceito, qualquer maldade. Ela tinha se tornado a prova viva de que família não é aquela que nasce com você, mas aquela que escolhe ficar ao seu lado. E Gabriel, o menino que tinha desistido de andar, tinha encontrado forças para se levantar novamente. Não por causa de médicos caros ou terapias complexas, mas por causa de uma menina de rua que invadiu sua festa e lhe mostrou que a vida vale a pena ser vivida. Anos se passaram. Gabriel cresceu e se tornou um jovem forte e saudável. Lua se formou na escola com honras e decidiu estudar assistência social para ajudar outras crianças de rua como ela tinha sido. Ricardo continuou administrando sua empresa, mas agora com um propósito maior: usar sua riqueza para fazer o bem. A família Almeida Rodrigues tornou-se conhecida em São Paulo não só por sua riqueza, mas por suas obras de caridade. Eles abriram um abrigo para crianças de rua, uma escola gratuita e um centro de reabilitação para crianças com traumas. Tudo isso em homenagem a Mariana, a mãe de Gabriel, e a segunda chance que a vida tinha dado a todos eles. E todas as noites, antes de dormir, Gabriel e Lua conversavam no corredor entre seus quartos. Eles relembravam aquela noite mágica da festa, quando uma menina de rua invadiu uma mansão e mudou 3 vidas para sempre. Você salvou minha vida, Lua, dizia Gabriel, sempre.
E Lua respondia com um sorriso: Não, Gabriel, a gente salvou um ao outro. E era verdade, porque às vezes as pessoas mais improváveis são aquelas que trazem as mudanças mais profundas. Às vezes, é preciso alguém que não tem nada para nos ensinar o que realmente importa. E às vezes, tudo o que uma criança perdida precisa é de alguém que estenda a mão e diga: levanta e dança comigo. O amor verdadeiro e a bondade genuína são mais poderosos que qualquer riqueza ou status social. Lua provou que não importa de onde você vem, mas sim quem você escolhe ser. E Gabriel aprendeu que a vida é um presente que deve ser vivido plenamente, em memória daqueles que perdemos. Gostou dessa história? Acha que Beatriz teve o final que mereceu? E você já conheceu alguém que, como Lua, mudou sua vida completamente? Me conte nos comentários.